Estamos chegando aqui com tudo. O Alberto Valentim já está na mesa. Alberto, bem-vindo. E assim que você entrou, eu ia falar assim, ó, Alberto, parabéns pela vitória. Aí, quando eu ia terminar a frase, eu falei, pô, mas a torcida vaiou o time depois da vitória. Mas parabéns pela vitória e parabéns pela invencibilidade no ano. Bem-vindo à seleção. Obrigado, Rizek. Prazer estar aqui com vocês, Pet, Casão, grande Caio. Vitória importante ontem, né? Por levarmos agora uma vantagem para Florianópolis. Ficou um pouquinho esse gostinho amargo aí pelo fato de nós termos tomado o segundo gol ali. Mas nós vamos para lá com a vantagem de jogar pelo empate e passar de fase. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu sei que eu estou começando com um viés mais negativo depois de uma vitória em casa e de um time que não perdeu esse ano ainda. O Vasco não perdeu esse ano, ganhou o primeiro turno, a Taça Guanabara, já está garantido na semifinal do estadual. Tem vantagem na Copa do Brasil, joga pelo empate no jogo da volta. Se perder por um gol, ainda leva para os pênaltis. Eu acho que o ano do Vasco até aqui é um ano positivo. Por isso que eu te pergunto, quando acaba um jogo como o de ontem, como é a reação no vestiário diante das vaias da torcida de quem estava lá em São Januário depois de uma vitória do time? Bom, Rizek, em todos os jogos, principalmente esse ano, que a gente traçou objetivos importantes, tem sempre uma cobrança interna nossa. Eu falo interna primeiro por parte dos jogadores e também por nós, da comissão técnica, em querer sempre mais. Isso foi em vitórias mais fáceis, vitórias mais... quando nós ganhamos a Taça Guanabara, que tem aquela comemoração logo em seguida, antes da oração, a gente já traça o plano para o dia seguinte que a gente precisa continuar melhorando. Ontem foi da mesma forma, aquela cobrança interna que nós podíamos ter evitado o gol, e ao mesmo tempo que a gente tem que entender o torcedor até um certo momento, lógico, mas fazer com que ele esteja do nosso lado, porque a gente quer o torcedor e o Vasco só vai ser muito forte, mais forte ainda, um torcedor do nosso lado para nos ajudar, repito, para a gente conquistar objetivos importantes esse ano. E a Copa do Brasil é um objetivo que a gente pensa muito em título esse ano. Eu queria, não sei se tem como, mas você entende de onde vem vaias e por que vieram vaias ontem? Eu achei desmedido, eu realmente achei desmedido, cara. Não, eu não consigo explicar. Sempre a gente acha alguma explicação. Mas ontem eu não consegui explicar por que vieram essa vaia. Você dá para entender por que vieram? Pet, ontem eu fui muito tranquilo para a coletiva e deixa eu te explicar por quê. A gente termina um jogo, a gente já fica lembrando, remoendo um pouquinho ali como foram as substituições, o que eu podia ter feito, o que nós podíamos ter feito de jogo e tudo. Quando tem uma vaia de um estádio, grande parte da torcida vaiando e pedindo a entrada do Lucas Santos. Se eu coloco um outro atacante, acredito eu, viria uma vaia também, porque o torcedor queria a entrada do Lucas Santos. Vejam bem, eu não posso, para mim seria muito fácil, Casão, eu tirar toda a minha responsabilidade. Não, essa já é a explicação. Por causa de um jogador que nunca joga. A torcida quer ver muito o Lucas Santos jogando. E era muito fácil para mim tirar toda a minha responsabilidade como treinador, pensando no Vasco, e colocá-lo o jogador, porque aí o estádio estaria do meu lado. Mas eu tenho que pensar no Vasco. Veja bem, o Thiago Galhardo está fazendo um ótimo segundo tempo. Ele pede para sair. Acho que essa fala é importante. Você falou isso na coletiva. Ontem bom você enaltecer isso. Ele pede para sair e eu tenho jogadores ali da posição que não fica, eu quero deixar bem claro, eu não jogo com o Andrei, o time não ficaria mais defensivo, porque o Andrei é um segundo volante com características muito ofensivas. Fez gol pra caramba ano passado. E a torcida queria que eu colocasse o Lucas Santos, com todo respeito ao torcedor do Vasco, mas como que eu vou colocar o Lucas Santos num jogo que a gente está ganhando de 3-1, que eu tenho que trazer o Iago, que já fez até comigo essa função, para dentro, com o Bruno César no jogo, só com o Lucas Mineiro de volante, e colocar o Lucas Campos no jogo. Eu não vejo, com toda tranquilidade, hoje, raciocinando muito tranquilamente, eu não colocaria o Lucas Santos de forma alguma no jogo ontem. Não caberia. Eu teria outros jogadores ali para colocar, e achei, e vejo, a entrada do Andrei tranquilamente que era a opção melhor para aquela partida. E eu tinha jogadores até mais defensivos que ele.
Eu tinha o Maranhão, que é um volante mais primeiro volante, eu tinha o próprio Felipe Bastos, que é mais primeiro também, apesar de ter uma qualidade técnica de fazer segundo, né? Eu tinha o próprio Luiz Gustavo, que faz um primeiro volante também, se eu quisesse, ali no momento. Não, eu preferi o Andrei. E a minha fala para o Andrei, Caio, foi o seguinte: nós temos a nossa forma de se defender, o nosso posicionamento defensivo, e falei, cara, eu quero você chegando na área, eu quero você fazendo essa dupla com o Rossi quando a gente recuperar essa bola, eu quero que você finalize de fora da área. Ele tem isso, né? Ele tem essa característica. Se nós lembrarmos ano passado, o Andrei nos ajudou muito, chegando perto da meia-lua, dentro da grande área. Deixa eu ilustrar essa situação, para quem não viu o jogo, mas quais foram as mexidas? Vamos contar essa história certinho aqui para vocês. Ó. Pode rodar. Olha só, Fernando fora do gol, bateu Pedro! Vem o Danilo, direto! Gol! Fez tudo o técnico do Vasco. Ele coloca o time para cima do Avaí. Ele vai jogar com o Lucas Mineiro, que nem é propriamente um volante de contenção, um cara que sai bastante para o jogo, tem 2 gols inclusive já na temporada. E coloca o Rossi. Cruzamento vem para o Rossi! Gol! Bruno bateu fechado, desviou na primeira trave, Galhardo! As estratégias seguem, né? O Vasco já com o placar, uma ótima vantagem. Tem no André um jogador que refaz o equilíbrio no meio campo. Funcionou e funcionou bem. Foi uma equipe mais ofensiva, mais agressiva na segunda etapa. E tem um Avaí muito mais ofensivo agora e refaz o seu meio campo. João Paulo, liso, rápido, contra ele o Cáceres. Bola tocada para o Moritz. Gol! A torcida do Vasco grita imediatamente burro pro Alberto Valentim. Fim de jogo em São Januário. Entre algumas palmas, outras vaias, mas ao fundo você ouve muita gente xingando o Valentim. O treinador no Brasil é sempre besta ou bestial? Quando você faz uma alteração e faz 2 gols, cara, o cara é um gênio, hein? Não, mas um gênio. Aí eu queria entender, por isso perguntei ao Alberto, da onde vem essa vaia. Porque não vieram vaia por causa do jogo. Vieram por causa do jogador. A explicação é excelente, por causa do Lucas Santos, que a torcida quer ver e vai ver. E jovem, vai ter jogos, oportunidades que vai ter muitos jogos para ser visto. E talvez no Campeonato Carioca agora, alguma coisa, mas esse jogo de Copa, esse jogo de mata-mata, já começou. Então, o melhor jogo do Vasco no ano. Na minha opinião. De ontem? De ontem. De forma de jogar. Posso falar uma coisa que aconteceu de manhã em cima disso que você está falando? Eu estava tomando café e estava vendo o jogo do Vasco. Sem som. Estou vendo jogar. E o jogo correndo solto e tal. Aí o garçom é vascaíno. Aí o cara falou, pô, e o Vasco, o que você acha? Eu falei pra ele, cara, eu gosto desse time do Vasco aí. Eu acho que não vai sofrer no brasileiro, assim como vem sofrendo nos últimos anos, porque eu tô vendo o time bom, o time joga, eu gosto do tipo que joga. O Castão, grande zagueiro. Espetacular. Zagueiro, você vê ali, ele domina, ele se apresenta lá atrás. Isso é uma confiança para um time, quando você tem zagueiro que sai para receber em qualquer situação e começa a criar a jogada de trás. Isso é raro. Não tem muitos. Tem vários zagueiros bons, mas zagueiro que começa a criar uma jogada de ataque lá de trás. E o Eric começou a jogada nossa ontem também. Exatamente. Eu estava dizendo. O 2-1 começou com ela. Eu não sabia que estava vaiando. Talvez não viu todos os jogos, mas é o primeiro jogo que eu vejo o Vasco. E o que é a crítica em cima? A gente está dizendo, o Flamengo fez talvez o melhor jogo, ganhou 3-1 agora na Libertadores. Mas a crítica ao Flamengo que não construi jogo e que os jogadores não jogam. Os zagueiros, que o Rodrigo Caio fez uma jogada, muito pouco jogada do William Varão, muito pouco de Gustavo Cuejá. Mas ontem, quando o Vasco quando o Alberto tira o Raul e coloca mais um meia criador, que é o Bruno César,
já troca lá para cima o substituição Rossi com o Marrone, normal. E abre mão e joga com o Lucas Mineiro, o novo que aliás jogou muito. Bem jogado, Todas as bolas passaram por ele, ofereceu, se apresentou. E quando criaram superioridade numérica, criou ou com o Lucas ou com um dos zagueiros. E os laterais lá para cima. E ontem o Vasco, como jogou, primeira vez no ano, e eu sou muito crítico, quando tem que criticar, critico, quando tem que elogiar, elogio. Muito bem no segundo tempo. Jogou muito. E de forma certa. Criou situações superior, foi superior ao Avaí em todas essas circunstâncias. Fez o resultado porque jogou sem covardia e jogou sem rifar a bola, sem levantamento. Todo construído pelos lados com superioridade numérica por dentro quando tinha que superar, do lado quando tinha que superar. Virou a bola quando tinha que virar a bola. Fez certíssimo. Tomara que isso aconteça muitas vezes, Roberto, porque assim tem que se jogar. É um trabalho que a gente está fazendo e o Lucas Mineiro jogou muito. É legal a... E os dois, e o Werley, que eu conheço, que jogou comigo, e o Castanho jogaram. Os laterais, o Cáceres já tá, normalmente sobe, o Danilo Barcelos sobe, tem potência. Abriram, tiveram profundidade quando tinha que ter profundidade e amplitude quando tinha que ter, triangulações. Chegou o resultado e a substituição. Antes dele estar fazendo, eu falei, que eu conheço o Thiago Galhardo, cansou. Não sabia que ele pediu. Mas eu ia fazer substituição do Thiago Galhardo porque caiu, não conseguiu mais acompanhar, estava correndo bastante. Então, essa, se é para entrar agora André ou um outro jogador, já não sei. Mas eu ia ir para 3-1, botar mais um volante nesse momento, ou sei lá, para fechar um pouco, descansar, porque correram muito, conseguiu atingir resultado. Era para ter ido por 4. Talvez, Deixa eu só lembrar aqui, Caio, que ontem, nós estamos falando desse episódio depois, com 35 minutos, nós estamos falando dos últimos 10 minutos de jogo. A torcida do Vasco ontem foi espetacular, porque vocês mostraram até ali, quando a gente toma o gol, elas já começam já o Vasco o time da virada, depois nós empatamos, virou um caldeirão ali, isso eu falei na coletiva. Tá? Isso, a torcida ajudou muito e vem ajudando. Ontem ainda, se vocês perceberam, não sei se a câmera pegou, eu chamo o Andrei ainda fica ali uns 5 minutos comigo, porque eu ainda queria que o Thiago ainda ficasse um pouco mais, porque eu já o vi em dificuldade. Chega uma hora que ele não aguenta, sabe? Que ele até cai no meio campo pedindo a substituição. Então, assim, com muita tranquilidade, eu estou começando uma carreira, eu estou aprendendo muita coisa, mas, sinceramente, eu tenho que agir com a razão, eu não posso agir com uma emoção, e até que seria fácil para mim ontem colocar um jogador que o torcedor queria, que é ver um garoto da base, que a base do Vasco é muito forte, tem uma tradição nisso aí, então há uma expectativa muito grande, não só pelo Lucas, mas pelo Thiago Reis, o Miranda, o Lucas zagueiro. É o 10 da base que jogou na Copa São Paulo. Sim, que quase foi vendido e não foi vendido para a Rússia. Que foi o melhor jogador Mas tem um detalhe, né? Assim, a gente não gosta de comentar torcedor, porque o torcedor é soberano, ele vai para o estádio, ele é emotivo. Mas a torcida do Vasco não vaiou na hora da alteração. Ela aplaudiu o Galhardo. Ela ficou revoltada de sofrer o gol no final. Mas chamou de burro. Sim, mas não pode. Sim, é um descontou no técnico. Pode chamar, sim. Mas foi uma revolta. Desculpa te cortar, só para dizer isso. Pode até chamar. Mas nessas situações, eu gostaria sempre que me chamasse por causa disso. Continua o Vasco jogar essa bola que jogou ontem, e que te chama de burro. Mas foi uma revolta pelo gol, porque assim, a alteração na hora, o Galhardo sai aplaudido. A torcida aplaude o Galhardo saindo. É isso que eu Aí queria ficou falar. revoltada com o gol. A torcida pode fazer o que ela quiser, ela pode xingar, ela pode vaiar, mesmo que eu acho que às vezes é pouco inteligente, ela só não pode agredir ou transformar aquele ambiente em guerra. Isso é que a torcida não pode fazer. O Alberto, na condição de treinador, ele fica um pouco exposto. E eu, como comentarista, me sinto muito à vontade para falar. A leitura que eu faço, talvez aonde tenha começado um pouquinho essa pulga atrás da orelha do torcedor do Vasco, foi no jogo contra o Flamengo. Porque ali o Flamengo jogou com o time reserva, o Vasco foi empatar no final. Então eu quero lembrar o torcedor do Vasco que o Palmeiras foi campeão brasileiro também com o time reserva. Porque hoje Palmeiras e Flamengo têm um poder financeiro que te permite, no elenco, ter 20 jogadores de altíssimo nível que o Vasco e tantos outros times da Série A não possuem. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto olha o time do Vasco, olha o ano do Vasco e olha a campanha que o Vasco está fazendo. Torcedor vascaíno, você imaginou que fosse tão bom o primeiro semestre assim?
que fosse ganhar o primeiro turno da forma que ganhou, que tivesse invicto da forma que está, com um padrão de jogo definido da maneira que está. Então, vocês querem vaiar? Vocês têm todo o direito de vaiar. Eu acho pouco inteligente. Até porque aí nós vamos entrar no jogo específico de ontem. E é o que o Pet falou. O treinador tem que tomar decisões. Ele não pode analisar depois do resultado, porque é o que a gente faz aqui, muitas vezes é fácil. Você está lá no olho do furacão, você tem que olhar o jogo, olhar o rendimento, olhar o desgaste, olhar a lesão e tomar decisão na hora. Se a torcida do Vasco na hora não vaiou, é porque de alguma maneira ela entendeu que naquele momento fazia sentido a alteração. Tomou o gol, aí eu quero ouvir do Valentim como treinador. Tomou o gol por causa da entrada do Andrei? Foi nas costas dele? Não. Foi uma falha dele? Isso que eu falei na coletiva também. Por isso que eu falo que ontem eu fui muito tranquilo para a coletiva, porque eu revi até o lance depois do segundo gol, e não foi por causa da entrada do Andrei, ou porque o Lucas Santos não entrou. E se fosse? Sim, acontece também. Acontece. A gente pensa em muitas coisas, cara. E é muito rápido, você sabe, para fazer uma substituição. Você tem que pensar numa bola aérea, que eu teria menos com o Lucas Santos e com o Iago. A questão, aliás, que conclusão, né? A Lucas Mineiro chega um pouco atrasado, um pouco, sim. Mas, pô... Mas que conclusão, olha, tá né, chegando, mas que conclusão, não acharam? O André Maurício é muito inteligente. Posso falar duas coisinhas? Posso ver o lado do torcedor um pouco? Posso? Claro, deve. Mas assim, primeiro é o seguinte, nem esquente negócio de burro, porque eu terei foi chamado de burro, o Pagueira foi chamado de burro. O Geninho ontem terminou o jogo, o Casão falou, Alberto, pois estão te xingando. Geninho, bem-vindo ao time. Eu falei, Geninho. Mas é o seguinte, eu vou ver o lado do torcedor, tá? Não vou colocar em xeque a substituição se foi certa ou errada. Por exemplo, esse garoto, Lucas Santos, eu vi a Copa São Paulo, eu fiquei fã do cara. Jogou muito bom. Puta, jogou pra cacete, um jogador pequeno. Meu, não é possível esse garoto, não é muito pequeno, ele pegava a bola e ia pra cima, ele dominou, ele era o motor e a genialidade do time do Vasco na Copa São Paulo, inclusive na final, com aquela chuva toda, não sei o quê. Aí, eu sou torcedor do Vasco. Puta, cara, eu queria ver o Lucas Santos jogar. Tá? Eu queria ver o Lucas Santos jogar. Então tá 3-1 pro Vasco. O terceiro gol foi... 3-1, tava 3-1 pra gente. Quando você fez a alteração? Tava 3-1. Eu falei, pô, tá 3-1. O torcedor, não sou o treinador. O treinador veio uma coisa mais ampla e mais profissional. Eu sou o treinador, eu sou o torcedor, eu vejo a minha paixão. Pô, tá 3-1 pro Vasco contra o Avaí, cara. Nós vamos ganhar. Pô, eu quero ver o Lucas Santos jogar. Pô, põe o Lucas Santos aí, põe o Lucas Santos aí, põe o Lucas Santos aí. Aí você não põe. Aí, pô, aí eu acho que é normal, gente. É normal, Casão. Claro, eu entendo o torcedor. Não, por causa da paixão. Nós não estamos criticando. Se eu fosse torcedor qual do Vasco... jogador que saiu? Qual posição que saiu? Não foi o Iago Pikachu que saiu ou o Rossi sentiu alguma coisa e saiu? Não, mas eu entendi o sua Lucas alteração. é mais de beirada do que camisa 10, né? Centralizado. Ele teria que fazer um segundo volante ali, porque eu já tinha um camisa 10. O Bruno já estava ali. Eu tinha Iago de beirada, Rossi de beirada. O Thiago que estava fazendo esse segundo volante, né? Porque a gente estava num 4-1. 4-1. Com o Thiago aqui. Então, o Thiago sente. Quem que vai fazer esse segundo para mim? O Iago podia fazer. Tranquilamente podia o Iago Pikachu. Mas não com uma força ofensiva, com finalização, com poder mais defensivo também, que o Andrei tem como posição, como... Posição física. Sim, claro. E o Andrei é ofensivo. Cada um tem uma função no futebol. Eu entendo o torcedor querer ver. De poder ter feito. De poder ter feito, claro. Por isso que a torcida vem aqui. Mas para tomar gol, podia tomar gol com o Lucas Santos no campo. Mas não é só isso, Pet. Assim, cada pessoa ou cada grupo tem tem um modo, tem uma importância no futebol. O futebol é como um todo. O torcedor faz parte do futebol, hein? Faz parte do espetáculo. O treinador tem a semana toda, ele é profissional, ele vai fazer a alteração que ele vê melhor para o time. O treinador. Ele está vendo, ele trabalha com os jogadores todo dia, ele sabe o que é, quem vai dar aquilo que ele quer em tal momento, ele vai fazer a alteração. Foi o que ele fez, perfeitamente. O torcedor é passional, o torcedor é apaixonado, ele tem as suas preferências e ele não precisa, e o torcedor não tem obrigação nenhuma de fazer a alteração certa. O torcedor não tem essa obrigação. O torcedor, ele vai torcer e chega um momento do jogo que eu acho que passou 3-1, estava o jogo na mão do torcedor, não do treinador. O treinador está vendo a dificuldade que é. O jogador também. O torcedor é apaixonado. Já está 3-1, é só festa. Devia estar todo mundo cantando lá. Aí ele pede o jogador que ele quer, que ele acha que tem que entrar. Então não é... Eu acho que nesse caso do Vasco, não foi um complô, não foi uma sacanagem, não foi nada, não aconteceu nada. É simplesmente uma
paixão pelo time e uma admiração por aquele jogador que é da base, que é um grande jogador também. Essa é a função, essa é a muito parte... legal você pontuar. Então, essa é a Achei parte muito do legal torcedor. isso. E o Muito torcedor legal. não pode fazer isso que você falou que não pode fazer. Se começar a ter agressão, violência, fugiu, já não é mais parte do torcedor. O torcedor é isso que o torcedor do Vasco fez ontem, cara. Essa coisa. O torcedor ajudou muito ontem, Então, cara, O torcedor ajudou muito. Eles não vaiou o trabalho do Alberto, não vaiou diretamente a alteração. Não foi isso. Eles pediram o jogador que eles estão apaixonados no momento. E essa paixão E acho também que o vascaíno tem Isso aí em todo uma clube, ansiedade, cara. uma angústia de voltar a ver o Vasco do tamanho que o Vasco é. E tá bem. Sim, E aí, por isso que mas o Vasco tá se reconstruindo para voltar a ser... Muito bem lembrado, José. Então, eu acho que é isso. Ele leva essa angústia. Muito bem Eu só quero lembrado. fazer uma Leva pergunta, essa angústia, porque eu não fiz pergunta nenhuma, só fiquei analisando o torcedor. É assim, eu gosto do time do Vasco. Tanto que eu tava tomando café, vendo o jogo sem som, eu não sabia nem que estava sendo vaiado. Para mim estava ótimo. Falei, nossa, o Vasco tá jogando bem. Ontem foi bem. Então, mas Nos tudo bem. jogos que não Eu foi quero bem, saber- teve Eu quero resultado. saber o seguinte, você sabe, você já tem a experiência que o campeonato estadual, ele não tem não dá muito... não dá uma referência para o campeonato mais importante, que é o brasileiro, que é longo em todos os grandes clubes, todos os grandes times. A Copa do Brasil é mata-mata, dificilmente se avalia um time... Você pode ir lá no Avaí e meter 5, como pode tomar 4. E podia ser o Corinthians e podia ser o Palmeiras. Mata-mata é uma coisa muito de momento mesmo. Como você vê o Vasco no Campeonato Brasileiro? Assim, eu sei que ainda não está totalmente pronto como você quer, mas eu estou gostando do time do Vasco. Qual é a sua projeção inicial desse momento? Não a definitiva, mas assim, você vem do Vasco hoje, e o que você vê no Campeonato Brasileiro? Você acha que nesse ponto que está hoje vai sofrer muito? Ou já está num ponto que não vai sofrer tanto? Já vai ficar um pouco mais para cima? Muito diferente do ano passado, Casão, em relação ao nosso elenco esse ano. Por quê? Hoje tem uma discussão e alguns torcedores querendo até jogadores que estavam no banco ontem, coisa que não aconteceu ano passado. Até por lesões. Opções, né? Hoje eu tenho um elenco que eu tenho que quebrar mais a cabeça quem vai começar jogando. O que eu quero dizer com isso? Que no Campeonato Brasileiro é diferente por se tratar de clubes mais fortes. Nós sabemos que todos os estaduais, eles não servem, às vezes, como referência, como você falou, Caio, em qualidade, que você vai encontrar de dificuldade com os adversários para o brasileiro. Mas nós estamos crescendo. Por isso que eu falo para eles que a nossa intenção é de ser campeão carioca, de buscar o título carioca. Depois nós vamos ver se seremos ou não. Copa do Brasil igual, por se tratar do regulamento que te dá essa oportunidade também, mesmo não tendo um elenco forte como alguns outros clubes. Mas o nosso elenco está mais forte esse ano. A diretoria foi atrás, o Alexandre Faria foi atrás, o Alexandre Campeiro foi atrás de reforços para esse ano, pontuais. E que é importante o torcedor lembrar que as peças mais importantes do Vasco da Gama permaneceram no time. Para nós deixarmos um Vasco mais forte, não só para o primeiro semestre, mas para o Campeonato Brasileiro também. Então, a expectativa é que nós façamos um campeonato buscando uma classificação lá em cima no Brasileiro. Precisa de mais 2, 3 peças? Talvez. Assim? Talvez. Para elenco ou para time? Talvez. Não, para elenco. Para elenco, sim. A gente talvez precise. O ano passado eu sofri, até fui contestado algumas vezes, que eu tive que improvisar algumas vezes. Que eu não tinha lateral esquerdo. O Maranhão jogou de lateral esquerdo e me chamaram até que eu estava inventando. Não tinha. O Ramon machucou. Operou o joelho. O Henrique teve um problema muscular. Eu não tinha lateral esquerdo. O Luiz Gustavo, quantas e quantas vezes jogou de lateral direito? O Max chegou no meio da temporada. O Max chegou no meio da temporada. Então, e eu mesmo cheguei no meio da temporada. Então, assim, o Vasco hoje ele é muito mais forte, repito, pelas contratações pontuais que nós fizemos e a permanência de jogadores. E ajuda, Caio, eu ter terminado o ano passado e começado esse ano do zero, uma pré-temporada, porque é muito mais fácil você acelerar o processo daquilo que os caras já me conhecem a minha metodologia de trabalho, e eu também os conheço melhor. Eu te acompanho desde São Paulo, sabe que eu torço e gosto muito do seu trabalho. O Pet acabou de falar que ontem foi um time mais solto, e foi mesmo. Um time mais criativo, um time que fez mais gol, criou mais oportunidades de gol. Mas, pelo menos, a minha visão, e é legal você estar aqui para dizer se a gente está indo nessa linha correta, é de um time de consistência defensiva. É difícil ganhar do Vasco. Vocês não perderam ainda, é difícil o Vasco tomar gols. Qual é a cara que você quer dar para essa equipe?
É um time mais seguro defensivamente? Você quer começar a trabalhar um pouco mais o lado ofensivo? Qual é o teu modelo de jogo ideal? Olha, eu trabalho muito forte a minha fase defensiva, mas eu sou um treinador ofensivo. Eu sofri um pouco com o Palmeiras, até chamando de uma linha alta, time muito compacto. O que e não é desculpa, mas é só para lembrar um pouco, a minha fase, o meu setor defensivo, ele ficou melhor fisicamente primeiro do que o setor ofensivo. O Max ainda está entrando em forma, o Rossi chegou depois, o próprio Iago Pikachu, nós fizemos uma pré-temporada maior para ele, igualmente para o Thiago Galhardo, que nos primeiros jogos não jogava, a gente estendeu um pouco mais a pré-temporada para ele. Bruno César chegou depois, nós estamos falando já de 5 jogadores. O Marrone, não, fez uma pré-temporada e iniciou normal. Então, da fase defensiva, da minha linha de 4 e dos 2 volantes, apesar do Lucas ter chegado depois, eu já tinha ela pronta para o começo da temporada. Então, nós estamos um pouquinho atrasados no jogo ofensivo, que eu tenho cobrado muito eles, para equilibrar. Mas eu, como treinador, eu gosto muito do equilíbrio, cara. Apesar que hoje nós somos a segunda defesa menos vazada do campeonato, se eu não me engano, a primeira, não sei, a segunda, dos times da Série A, e com poucos gols que nós sofremos. Mas eu sou um treinador que monto bem, eu joguei 8 anos e meio, fui estudar depois 3 anos na Itália, essa fase defensiva eu consigo montar bem, modéstia à parte, mas o meu time de ideia é de ser ofensivo. Eu falei ontem, até Rizek, ontem, só falar rapidinho, eu não deixo de mostrar os vídeos para os jogadores. Nós estamos chegando com 7, 8 jogadores dentro da área do adversário, Caio. Deixando 1 ou 2 ou 3 jogadores que eu chamo que não estão participando da fase ofensiva diretamente, nós estamos chegando com 7 ou 8 jogadores lá no campo ofensivo, e isso contra grandes clubes. O Flamengo foi um dos vídeos que eu mostrei agora, antes dessa partida, foi esse. Nós chegamos com um número expressivo de jogadores lá na frente. Ou seja, o Vasco vai ser um time ofensivo, com certeza. Até porque eu tenho jogadores que me dão opção para isso. Deixa eu dar uma notícia bombástica mesmo. Para o futebol mundial. Acaba de ser anunciado em Miami pelo presidente da FIFA, que lá está dando uma entrevista coletiva. A entidade peitou os clubes europeus. 15 grandes clubes europeus assinaram uma carta dizendo que são contra o novo formato do Mundial, entre eles Real Madrid, sim, Manchester United, Juventus, só gigantes. O Mundial de Clubes? Mundial de Clubes. A FIFA peitou esses clubes e confirmou o Mundial a cada 4 anos, o primeiro deles em 2021 o primeiro, substituindo o que era a Copa das Confederações um ano antes do Mundial de Seleções. Serão 12 clubes europeus, 6 clubes sul-americanos. A nossa repórter Joana de Assis está acompanhando a entrevista em Miami do presidente da FIFA, Gianni Infantino, que está rolando ainda. Assim que terminar e ela tiver condição técnica, ela traz mais detalhes. Mas isso vai dar o que falar, hein? Tem um critério? Novo calendário. Oi? Tem critérios para os clubes? Sim, a gente vai mostrar os critérios. Mas nesses 4 anos são os campeões da Champions, da Libertadores. Campeões da Sul-Americana vão fazer uma repescagem. A gente vai mostrar os critérios. Vão ser divididos em 3 grupos, todos eles com europeus de cabeças de chave. Apenas o líder de cada grupo vai passar para a próxima fase. A gente pode ter, por exemplo, no mata-mata de 8 só europeu, porque todos eles vão ser cabeças de chave. E a Joana de Assis vai explicar tudo em detalhes daqui a pouquinho. Acho que vai dar o que falar essa notícia. Nossa Senhora. Isso vai dar o que falar. Eu já prevejo racha no FIFA e UEFA. Não, os clubes já até o UEFA já vai se separar. O interesse de um boicote por conta de não concordar com essa atitude da FIFA. Vai ver. Cada confederação que vai definir os seus critérios, mas a gente já tem indícios de como vai ser. Então, por exemplo, se a cada 4 anos... certamente os 4 campeões da Libertadores vão estar. E a gente sabe que a Conmebol quer valorizar a Sul-Americana. Então, ela vai fazer algum tipo de repescagem para incluir também os times campeões da Sul-Americana. São 6 sul-americanos? 6. Os 4 campeões da Libertadores e tem os mais outros 2 aí. Que eu estou especulando com informação que vai ter algum tipo de repescagem envolvendo campeões da Sul-Americana. Tipo os 4 da Sul-Americana fazerem um semifinal, um mata-mata e 2 entram, 2 ficam fora. Então corre risco de não ter nenhum brasileiro. Corre. Se ninguém ganhar... Mas 4 anos seguidos, ninguém ganhar? Cara,
Futebol é futebol. Só tô colocando uma pergunta. Corre risco de não ter nenhum brasileiro. Tipo assim, um Flamengo que tem uma história, um Corinthians, um Palmeiras, um Grêmio. Você corre o risco de, tem um outro risco aí também fora. de ter uma implosão mundial, porque a Conmebol, além dos clubes europeus que são contra, a Conmebol também não é favorável a esse formato. A Conmebol pode perfeitamente incentivar que a gente tenha aquele jogo campeão europeu contra sul-americano todo ano, por exemplo, e fazer um campeonato à parte, o UEFA Conmebol. Então, isso vai ter muito desdobramento, daqui a pouco mais detalhes com a Joana de Assis. Diga lá, Peti. Não, queria perguntar ao Roberto, como sei que e acho que é um treinador ofensivo, segundo tempo, 4-1-4-1, tem como repetir isso do início? Tem. Eu até falei ontem também que não está escrito e nós vamos jogar sim, o torcedor, e vocês vão ver depois que vai jogar Bruno com o Thiago, vai jogar Iago com Rossi, nós vamos jogar com esse volante aqui mais fazendo uma função defensiva um pouco mais, não sozinho, mas como característica só aquele jogador, nós vamos fazer com certeza. Agora eu preciso achar o momento certo, nós estamos ainda em crescimento físico e tático também. Então é com calma que a gente vai fazer. Eu gosto desse já fiz um Campeonato Carioca, não foi o primeiro jogo que eu fiz, eu já fiz também um outro jogo que nós ganhamos de 2-0. Eu tenho variações para fazer do meio para frente. Eu até falei ontem na coletiva, a única coisa que o torcedor pode ter certeza que eu não vou mudar, não posso falar nunca, é a minha linha de 4 lá atrás, que eu gosto mais do que uma linha de 3. Para já encaminhar aqui o fim da nossa entrevista, tenho 2 dúvidas contigo, Alberto. A saída de bola ontem do Vasco, claramente é uma jogada treinada. Você pode contar pra gente qual é a ideia? Não deu certo porque o Galhardo perde a bola, né? Mas qual é a ideia? Você pode contar pra gente? O que foi? Deu branco no Galhardo? Foi aquela fração de segundo que ele deu uma desligada? Não, ali nós temos... Roda de novo, produção. Se vocês virem contra o Flamengo, nós ganhamos uma jogada boa. Qual que é a ideia? A ideia é de começar muito ofensivo. Olha pra vocês, se vocês pegarem ali, nós estamos já com 7 jogadores de linha já no campo ofensivo. É já fazer um gol na saída de bola. Tentar chegar na frente com a saída de bola. Ano passado eu fiz isso com o Botafogo no Mineirão. Com 11 segundos de jogo, nós ganhamos um escanteio contra o Cruzeiro. Beleza, a ideia é ótima, é super legal, deu certo contra o Flamengo, mas vem cá. Você chegou no vestiário e você falou, Galhardo, o que você fez? Que ele quis dar uma caneta na saída de bola. Teve essa cobrança? Eu puxar a orelha dele lá hoje, porque ontem eu não... Mas vai dar essa dor? Com certeza. Ele merece. Puxa, eu ia chamar já, vem aqui. Vai logo primeiro, vem aqui. Eles têm total liberdade, cara. Tem 8 caras na frente e você quer dar uma caneta. Não, mas só para dizer, quis tentar fazer o gol. Então aquele que já volta para trás e rifa a bola para frente também quer fazer gol. Sim, verdade. Verdade. O objetivo final do futebol é fazer gol. Ou evitá-los. Uma outra curiosidade que eu tenho com o Valentim é o seguinte, aqui durante a semana, não sei se você acompanhou, a gente procurou mais enaltecer o Danilo Barcelos do que criticar o Rodinei pelo lance de domingo. Eu considero que o que fez o jogador do Vasco é digno assim, de muito aplauso. E falar só do Rodinei... E o Rossi também, como correu. O Rossi também, bem lembrado, Pet, o Rossi também. Mas olha, se vocês voltarem ao lance, eu falei isso para os jogadores lá. O Danilo, ele chega até... Dá um pique. Não só isso, cara. Ele levanta a cabeça, procurando. É o esforço maior. Sabe quantos quilômetros ele chegou? 36. 33 quilômetros, se não me engano. Mais, 34. Olha aqui. Ele levanta a cabeça agora, que ele está no máximo do esforço dele. Cara, isso é 100% para ele. Acabou o jogo, eu fui em cima dele. Acabou o jogo, eu entrei lá dentro do campo, fui lá dentro, não sei quem me perguntou, você foi xingar o Danilo? Eu falei, como xingar? Fui falar que ele foi, não posso falar a palavra aqui. Ele foi F. Foi F. Foi F porque, olha, tava perdendo o jogo. Cara, olha a parte, ele vai levantar a cabeça porque ele vai no esforço total dele, cara. E nós estamos falando de um jogador, nesse jogo, foi o que teve mais distância percorrida e de maior intensidade dos 11 que jogaram. Foi absurdo. E o Fernando Miguel levanta ele, tem jogo ainda, vamos empatar. E o cara queria descansar um pouco. Não, eu achei muito absurdo, porque você está nos descontos, perdendo de 1-0. O subconsciente, às vezes, faz você desistir, cara. Tá 1-0 pro adversário, estão perdendo o jogo. Eu só queria perguntar, aprendeu alguma coisa com esse lance? Nossa, ali estavam uns acréscimos, né? Aprendeu alguma coisa? Era 47 do segundo tempo. Em relação ao quê? Não sei, estou te perguntando. Eu aprendi. Eu vou te falar o quê?
que ali mostrou mais uma vez que se eles não treinam forte como eles treinam sempre, a gente não conseguiria evitar esse segundo gol. Certeza absoluta. Dali, o Pet, sai o escanteio, o Flamengo tenta jogar curta, tenta ganhar um outro escanteio, a bola é jogada para o Fernando, a gente sai uma bola longa e a gente consegue o pênalti. Não deixa Bruno César na cobertura, não. Ele aqui? Não, ali a gente estava com... mas a gente... ali era uma bola parada, que a gente levou todos os nossos zagueiros. A gente tentava ganhar, empatar o jogo de qualquer forma. Deixa ele bater na bola parada, não deixa ele na cobertura. Não é só isso. Tá brincando, mas Sim, claro. Mas realmente, ele tá vendo? Primeiro deixa cara, depois aqui no corre, levanta, não pode, não tá acostumado. E aqui, você lembrou bem, o Rossi, ele faz com que o Bruno também ache o passe pro Rodinei. Eu queria te ouvir para saber a reação, porque a gente aqui achou que no fim de semana se analisou esse lance apenas pela ótica do Flamengo, que é o gol perdido. E o que você chegou à conclusão de vocês? A gente acha que é muito mais mérito do Danilo. Muito mais, sem dúvida. Conclusão. A nossa conclusão aqui, né? Muito mais mérito do Danilo que gol perdido pelo Rodinei. Vamos rodar como é que foram as homenagens a Eurico Miranda ontem em São Januário, depois se despedir aqui do Alberto Valentim. Foi respeitado um minuto de silêncio e mesmo quem é crítico ao Eurico, tratou o dia de ontem com respeito. O que não se pode contestar é o amor que o Eurico tinha pelo clube. Aí depois tem algumas atitudes erradas, tem divergências políticas, mas ali está todo mundo em volta de um único sentimento, que é o amor ao Vasco. E isso o Eurico tinha de sobra. Eu prefiro ficar no respeito ao luto. Eu tenho muitas críticas à atuação dele como dirigente. Acho que ele fez muito mais mal do que bem ao futebol brasileiro. Eu peguei o auge do Eurico. O dia de ontem é um dia de respeito pelo luto da família. Peguei anos 80 todinho, que o Eurico comandava mesmo o Vasco com calçada, né? Era presidente, o Eurico diretor de futebol. Ele foi evoluindo de um modo, na minha opinião, negativo, né, pro futebol e muitas vezes pro Vasco, né? Eu acho que o maior problema que o Eurico fez pro Vasco foi se tornar um time antipático por causa do Eurico. O Eurico era antipático e aí o mundo do futebol olhava o Vasco com uma certa antipatia pela antipatia que tinha pelo Eurico, né? Eu vejo agora, por exemplo, reconheço tudo que o Eurico fez de bom e sou realista em tudo que ele fez de mal. Assim, pro futebol, eu acho que o Vasco agora vai ter uma chance de mudar, de ter uma evolução. Não porque era culpa do Eurico ou não, mas, por exemplo, pegar um exemplo do Corinthians, que era o Vicente Matheus, foi o melhor presidente do Corinthians. O Vicente Matheus nunca roubou o Corinthians. O Vicente punha dinheiro no Corinthians. Só que o Vicente prendia o Corinthians numa evolução, né? O Vicente, ele era tão apaixonado pelo clube e ele queria... Tudo era feito do jeito que ele queria. E o Corinthians não conseguia sair daquele negócio estadual. Não chegava brasileiro, sabe? Quebrou 77, mas tinha certas dificuldades. No ano de 82, no ano de 81, quando teve que o Vicente Matheus não poderia ser presidente, ele ficou vice, o Valdemar entrou de presidente, que foi a época que começou a democracia, que ele foi começando a perder força. O Corinthians foi bicampeão paulista. Logo depois foi campeão brasileiro e logo depois veio acontecendo tudo que o Corinthians conquistou. Libertadores, Mundial, vários brasileiros, vários paulistas e tudo mais. Com o Matheus, apesar da paixão dele pelo Corinthians e apesar dele ser honesto com o Corinthians não conseguia dar 2 passos para frente. Meu casal, só para terminar aqui, Rizek. Eu falo, quem me conhece um pouquinho de perto, eu não falaria por falar. O Alexandre Campelo, ele vai voltar... fazer com que o Vasco volte a ser grande, porque é um cara muito sério, ele está procurando arrumar tudo ali para que o Vasco, lógico, não é de um dia para o outro, dúvida disso. Mas ele está fazendo tudo para que o Vasco volte a ser grande. Tomara. Porque ali está com uma seriedade muito grande, o Vasco podem acreditar que ele vai voltar a ter muita credibilidade no mercado, aí, podem ter certeza. Porque grande o Vasco não deixou de ser. Credibilidade, acho que é o termo. Credibilidade, né? você pode ter certeza. Também. O Vasco é um gigante que está adormecido e que a gente... Eu torço muito. Eu também, torço bastante. esse gigante. Mas eu falo porque eu sei que as coisas estão acontecendo dessa forma, da seriedade que está acontecendo, Rizek.
Senão eu não falaria, numa boa. O Vasco voltando a ser o que ele é de direito na história do futebol brasileiro, o futebol brasileiro evolui. Né? O futebol brasileiro ele depende dos grandes clubes do Brasil, aqueles que têm história e os outros que vão fazendo a história que vem vindo por trás. O Vasco é uma grande história. O Vasco é um grande clube. O Vasco revelou grandes jogadores. Um dos meus maiores ídolos no futebol é Roberto Dinamite. Primeiro foi ídolo, depois fui adversário, joguei algumas partidas junto, Romário. Cara, esse é o Vasco da Gama verdadeiro. Ô, Casão, só pra gente encerrar, assim, eu não tenho detalhes da administração do Campelo, mas ele foi responsável pelo gesto mais bonito do futebol brasileiro nesse ano, que foi estampar a bandeira do Flamengo. Exatamente. Em solidariedade às vítimas da tragédia do Ninho do Urubu. Esse gesto bonito que o Vasco fez tem muito mais a ver com a história do Vasco, Exatamente. de luta democrática, do que do Vasco ser inimigo, peitar os outros, brigar no bastidor, fazer virada de mesa. Esse gesto combina muito mais com a história maravilhosa do Vasco do que o conflito o tempo inteiro, na minha opinião, dos tempos do Eurico, apesar de serem tempos vitoriosos em boa parte deles. José, que posso só, bem rapidinho, eu sei que você vai se despedir. É a última, então, juro. vamos lá. Não é nem pergunta, é só porque para voltar a ser esse time simpático, como está voltando a ser, mas enfim, essa reestruturação política, agora eu acho que o Campelo vai ter um pouco mais de tranquilidade. Porque algumas tomadas de decisão por parte da diretoria e que causam alguma influência dentro de campo, agora eu acho que o Vasco vai ter um pouco mais de autonomia para tomar. Segunda coisa que eu queria dizer, tudo isso que a gente está discutindo, as vaias do torcedor, é porque o Vasco ganhou o jogo. Olha o absurdo que é. O Vasco é invicto, o Vasco ganhou o jogo de ontem e ainda está sendo contestado algumas tomadas de decisão do jogo de ontem. E a terceira, para encerrar, que tive o prazer de jogar com o Alberto no Flamengo, foi meu lateral, me consagrou. Dá uma nota pro Alberto lateral. 8,5. 8,5 Cara, é tá dos muito grandes. generoso. E posso dizer que não é... 8,5? Pô, não tá ótimo? Tá maravilhoso. Não, é só para dizer que eu conheço o Alberto há muito tempo e além desse grande treinador, é uma grande pessoa, por isso que eu torço muito por você. Obrigado, Caio. Alberto, obrigado. Obrigado, pela sua presença. gente. Valeu Grande mesmo, abraço. tá?